Merci mon frère, ma fiche. Nous sommes en train de courir derrière le temps. Donc là, je me sens à l'aise. E assim me sinto mais feliz. Je suis sûr que tout le monde peut écouter. Eu estou seguro que todo mundo vai poder Que ouvir. Dieu bénisse l'arrivée de mon frère, mon Que jumeau. Deus abençoe pela chegada de cada um de nós neste recinto. Je l'aime beaucoup. Eu amo muito vocês. Ta présence me fait du bien. Que a tua presença me faz bem. C'est un homme que j'aime. Eu sou uma das pessoas que eu amo. Nous sommes arrivés au temps où nous avons besoin d'une bonne parole. Nós chegamos no momento que nós queremos ter uma boa palavra. Et pour écouter la bonne parole, E para ouvirmos uma boa on doit palavra, avoir de bonnes personnes. nós devemos ter uma boa Et pessoa. parmi ces bonnes personnes, E amen, entre essas boas pessoas, cet homme de Dieu est là. esse homem de Deus Nous está lá. recevons, pendant qu'il s'élève, Nós on va queremos acclamer pour le receber Seigneur. Il enquanto se s'appelle levanta, Pasteur vamos Prosper. aclamar para o nosso Est-ce que vous Senhor. pouvez vous lever là où vous êtes, Podemos se levantar, pasteur? o nosso irmão, nosso pastor vai se levantar. Acclamons très fort. Vamos Merci. aclamar forte, Vous pouvez vous forte. mettre pasteur. Irmão pastor, pode se Nous vir. allons l'écouter très bientôt. Nós vamos ouvi-lo daqui a pouco, Parce qu'aujourd'hui, je vais lui laisser la parole. porque hoje vou deixar uma Mais palavra para laissez-moi ele. quelques minutes. Mas deixa-me falar algum momento. Vous avez vu sur nos affiches, Nós vimos fixado algumas nous avons dit Nós dissemos fin des sanctions sataniques. que é o fim das estações satânicas. C'est-à-dire que nous sommes venus Que nós chegamos ce soir nesta tarde pour libérer quelqu'un para libertar alguém par la puissance de pelo Dieu. poder de Deus. Il y a des choses, Há coisas, toi-même, tu mesmo, tu ne sauras pas. que você não é capaz. Il y a des combats, Há combates, toi seul, você sozinho, tu ne sauras pas. tu não vais conseguir sair. Tu as besoin d'une autre Tu puissance. precisa de alguma outra pessoa. Tu as besoin d'une autre Tu force. precisa de uma outra força. Et cette force E esta força vient par la puissance de Dieu. vem pelo poder de C'est-à-dire Deus. qu'il y a des choses qui Por isso, demandent há coisas que é necessário. que celui qui est élevé spirituellement Aquele que está elevado espiritualmente agisse sur ta vie. deve agir sobre a sua Que vida. celui qui est fort Aquele que é forte spirituellement agisse sur ta vie. deve agir sobre alguém. Et tu sortiras Para que você saia de cette situation-là. dessa situação que você J'attends está. quelqu'un dire Amen. Eu quero que alguém diga amém. Première chose, A primeira coisa, qu'est-ce qu'on appelle sanction? o que que nós falamos de estações? Regardez-moi. Escuta, meu irmão. D'une façon brève, De uma maneira breve, la sanction, a estação c'est une vie, é uma vida, un mode de vie é uma forma de viver qu'on impose que é imposta à une personne. a alguém. C'est-à-dire que quand on a pris une sanction contre quelqu'un, Quando pregamos, por exemplo, uma sanção contra alguém, premièrement, a primeira coisa, on a limité la vie de nós cette personne. limitamos a vida desta pessoa. Deuxièmement, A segunda coisa, on impose un mode de vie. nós impusemos Dans cette modo de personne-là. vida nesta pessoa. Pourquoi? Por quê? Parce que la personne est sanctionnée. Porque a pessoa está sancionada. On la limite, Nós limitamos, on la prive nós o privamos de d'autres droits dos seus que la direitos. personne devrait A avoir. pessoa que devia Mais ter. quand tu es sous sanction, Mas quando tu estás debaixo ça da veut dire qu'on sanção, te prive. quer dizer que você está privado. Ce que tu devrais avoir, Quer dizer que você devia Tu fazer, ne l'auras pas. tu não vais conseguir. là où tu devrais Ali aller, onde você devia ir, tu n'iras pas. tu não vais conseguir. Même si tu as des Mesmo se capacités. você tem capacidade. Mais si tu es sous Mas se sanction, você está debaixo da il est sanção, difficile é que difícil tu ailles. que você possa Lá ir onde devrait aller. onde tu devia chegar. Je vous donne un petit Eu vou exemple. dar um pequeno exemplo. Je ne serai pas long Eu não vou ser longo pour laisser la parole para deixar a palavra au pasteur. ao pastor. Il y a dans le monde politique, E há no mundo político on dit on a sanctionné telle que autorité. nós dissemos, olha, sancionamos alguma autoridade. On dit écoutez, Nós dissemos, ouvimos, désormais, diante de hoje, la personne a pessoa n'ira pas en Europe, já não vai para a Europa, n'ira pas en já Amérique. não vai para a América. On limite Nós limitamos la vie d'une personne. a vida de uma pessoa. Regardez, suivez-moi très bien. Olha, siga-me melhor. On peut aller plus loin. Nós podemos ir mais longe. On dit la personne a l'argent Nós digo que a pessoa tem dinheiro dans un compte, na sua conta bancária, mais elle n'aura pas mas ele não poderá accès à cet argent. ter acesso àquele dinheiro. Pourquoi? Por quê? Parce que la personne Porque est a sanctionnée. pessoa está estacionada. C'est son argent. Esse seu dinheiro
Elle peut avoir l'argent. Ele pode ter Mais dinheiro. parce qu'il y a une sanction, Mas porque ele está debaixo de uma sanção, on limite la vie nós d'une personne. limitamos a vida dessa pessoa. Voilà pourquoi vous pouvez voir Por isso que vocês vão une notar. belle femme. Uma boa mulher, Quand elle se regarde sur le miroir, quando ela se vê pelo elle se dit, espelho, je suis belle. ele diz, eu sou bonita. J'ai la Eu capacité. tenho a capacidade. Mais des fois, Mas por vezes, malgré sa beauté, independentemente da parce sua qu'elle est sous beleza, sanction, que ele está debaixo ele da ne verra pas le sanção, mariage. ela não tem casamento, elle ne verra pas une maison de ele nom, não tem uma casa nenhuma. malgré la beauté, Me ponto da sua malgré le corps, independente do malgré seu tout ce qu'on corpo, peut faire. independente da sua beleza. Quand tu es sous Mas sanction, quando está debaixo de uma ça veut dire sanção, que tu es privé quer dizer que você está de ce que privado. tu devrais avoir E você droit. não pode ter o seu C'est direito. comme ça, vous voyez É beaucoup de como gens. que nós vamos notar muita La gente. personne a étudié, A pessoa estudou, elle a le diplôme, ele tem um diploma, un bon diplôme. bom diploma. Mais parce que la Mas personne, por que está elle est sous debaixo sanction, da sanção? malgré le diplôme Independentemente dos seus que diplomas, la personne peut a avoir, pessoa que pode mais tu ter. regardes dans la vie Mas de la quando personne, você vai notar na vida dessa elle n'a pessoa, pas de travail, ele não tem trabalho, elle n'est pas positionnée. ele não tem uma posição digna. Pourquoi? Por quê? Malgré le diplôme Independente dos seus que diplomas, la personne peut a avoir, pessoa pode ter. mais s'il y a des Mas sanctions se está debaixo da sur sanção, la personne, se a pessoa, malgré la qualité, independente das suas de ton qualidades, diplôme, do seu tu diploma, n'arriveras pas ele não chegará à aller très loin. a ir mais longe. Est-ce que je parle à Será que eu estou a quelqu'un? falar para alguém Est-ce que je agora? suis en train de dire Eu à quelqu'un? estou a dizer a alguém. Est-ce que je suis en train de Será que parler eu à estou a quelqu'un? falar para alguém agora? S'il y a quelque Se chose tem alguém qu'il faut éviter deve evitar dans la vie, na sua vida, ce sont des sanctions. Je te donne le troisième exemple. Eu vou dar o terceiro exemplo. Une personne qui vit sous les sanctions Uma pessoa que vive sobre a sanção peut avoir pode ter la carte green. pastor? La carte green Pode ter uma carta crime peut avoir la e nationalité ter a nacionalidade américaine. nacionalidade Elle a americana. tous les documents. E ele tem todos os documentos. Mais parce que Mas la porque personne está est sous les sanctions, debaixo da sanção, malgré la carte, independente da il y a d'autres nacionalidade, personnes qui se que outras disent, pessoas podem dizer até, les jours que j'aurai o dia que eu terei la carte verte, a carta je verde, deviendrai grand. eu vou Je voyagerai. eu vou viajar, Je ferai les affaires. eu vou fazer meus Parce que business, je n'ai pas de porque documents. eu não tenho documento. Je vais avoir les documents. Quando eu tiver o Dès documento, que j'aurai les documents, quando tiver o documento, ma vie va changer. a minha vida vai mudar. Mais celui qui est sous Mas sanction, aquele que está debaixo dessa même sanção, quand il a ces mesmo documents-là, quando ele tiver aquele documento, malgré il a les documents, independentemente dele ter il o ne documento, fera rien. ele não vai fazer nada. Ces documents Aquele ne lui documento donneront pas não vai lhe la ajudar, capacité lhe dar a capacidade de gagner la vie, de ir para de o resto da réussir sua la vida vie. e conseguir Malgré vencer. ce que tu as, Independente do que ele que tu tem, vois. que tu mais si vês. dans le monde Mas se no spirituel, mundo il y a espiritual des sanctions há sanções pèsent sur toi, sobre ti, ça te limite, e você está limitado, bloque. vão te ça bloquear, ne te donne pas accès. não vão te dar acesso D'aller très loin. e a ir mais longe. Mais ce soir, Mas nesta nous voulons tarde, dire à quelqu'un, nós queremos dizer a ce alguém, soir, nesta nous voulons tarde, déclarer à quero quelqu'un, declarar a alguém, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui est au-dessus, está por cima, qui a la dernière e parole, só não tem a última qui a le palavra, dernier mot, tem a última qui est palavra, e ele é capable capaz d'enlever ces sanctions, tirar essa d'enlever ces sanção, sanctions, tirar essa sanção, d'enlever ces sanctions. tirar essa sanção. Et si ces sanctions E você quittent, está vendo ta aqui, vie changera. e tua vida vai Tu iras mudar. là où tu ne pouvais Tu pas vai onde aller. você não Tu conseguia atteindras ir. là où tu ne pouvais Você vai pas. chegar onde não Si les sanctions, você je está suis en train de dire à vai quelqu'un, retirar tua et ce soir, essa que les tarde, sanctions quittent, que les sanctions quittent, que a sanção que les saia, sanctions que a sanção quittent, et que saia. la porte Quando s'ouvre. a porta Tu aberta, iras você là où tu ne terá pouvais pas aller. onde você não conseguiu chegar. Est-ce que je suis en train de parler à Será que eu quelqu'un? estou falando para alguém? Frères et sœurs, s'il y Querido, a quelque irmãos, chose se você tem, qu'il faut éviter, deve evitar que tu sois sanctionné. que você deve ser sancionado. Je disais à quelqu'un, Eu estou dizendo a alguém, ne sois pas heureux não seja, por exemplo, de dire abençoado. Nanyati Amérique. Eu pisei na América. Makoleko zala na Os Amérique. pés podem estar na América. Mais si tu es sous Mas se sanction, você está debaixo tu da ne verras sanção, jamais você não le verá bonheur d'Amérique. a bondade da América. Arriver na América, Chegar na América, ça ne veut pas dire que tu não as quer gagné. dizer que você ganhou. Arriver aux États-Unis, Chegar nos Estados ça ne veut Unidos, pas dire que tu não as quer gagné. dizer que você ganhou. Entrer dans un mariage, Entrar no ça ne veut pas casamento, dire que tu não as quer dizer gagné. que você Être ganhou. au monde, Mesmo no ça ne veut mundo, pas dire que não tu as quer dizer gagné. que você ganhou. S'il y a des Se sanctions, está debaixo da malgré sanção, en Amérique, independente de estar tu na vivras
la vie você d'Afrique. vai viver uma vida sempre perdida. C'est comme ça que tu peux écouter quelqu'un dire, É como você pode ouvir alguém je dizer, suis aux eu États-Unis, estou nos Estados Unidos, mais je n'avais jamais eu un songe de l'Amérique. mas não tinha apenas sequer um sonho de vir na América. Les sanctions te limitent. As sanções te limitam. C'est comme ça que tu peux attendre quelqu'un. E você pode ouvir alguém, Je suis aux États-Unis, eu estou nos Estados Unidos, mais je vis mas eu vivo misérablement. miseravelmente. Écoutez, Oxe, irmão, celui qui est sous sanction, pasteur, aquele que está debaixo da sanção, pastor, peut avoir l'argent. pode ter dinheiro, Travailler pode trabalhar, ne veut pas dire mas não vai dizer. qu'il n'y a pas de sanction. Não dans quer ta dizer vie. que não tem sanção sobre a vida dele. Tu peux travailler, Você pode trabalhar, mais tu es esclave. mas você é escravo. Tu peux avoir l'argent. Tu pode ter Si tu dinheiro. es sous sanction, Se você está debaixo da Cet sanção, argent-là, o teu tu ne dinheiro verras pas la gloire. não vai fazer você ver a glória. C'est comme ça que tu vois quelqu'un. É assim que nós vemos algumas Dès pessoas. qu'il a l'argent, Ela tem dinheiro, papa est malade, o papai está doente, maman est malade, mamãe está doente, Yaya est malade. o irmão está Quel doente. problème? É problema. Lui ne bénéficie Ele pas não consegue parce que beneficiar c'est un esclave. porque ele é um escravo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Será que estou aqui falar para alguém, irmãos? Est-ce que je suis en train de dire à Será que quelqu'un? estou a pregar para alguém? Il y a des femmes mariées. Há mulheres casadas. Je continuerai dimanche. Eu vou continuar no Je próximo vais laisser domingo. d'abord mon frère Vou continuer. deixar o meu irmão pastor continuar. Entrer dans un mariage Entrar num casamento ne veut pas dire que tu es libre. não quer dizer que você está livre. Il y a des gens mariés, Há pessoas casadas, mais qui n'ont pas la joie du mas que não mariage. têm a alegria de viver dentro de um lar. Mais tu es marié. Você é casado, Mais dans les mariages, mas dentro do casamento c'est le calvaire. é um carvalho. Il y en a même qui ont commis Há l'adultère dans les pessoas aqui que mariages. cometeram adultério dentro do Je dis, mais casamento. pourquoi tu as commis Você pergunta, mas l'adultère? por que você cometeu Parce que adultério? ça ne va pas. Porque as coisas não vão bem. Frère, Irmão, on peut être marié, você pode ser casado, mais il y a des sanctions. mas há sanções. Cette personne, Essa pessoa, malgré dans les mariages, independentemente de estar no n'aura casamento, pas l'amour de son não vai mari. ter o amor pelo seu marido. Tu verras, tu peux tout donner. Tu pode dar tudo. Tu peux même te marcher nu, Tu pode mesmo andar nu, mais l'homme ne te voit pas. mas o homem não te Et vê. des fois, quand tu regardes E les quando gens você começa a ver as pessoas avec qui l'homme court dehors com o tipo de homens n'ont pas ta qualité, que eles não estão diante da tua n'ont qualidade, pas ton poids. não são como você. Pourquoi? Por quê? Tu peux être marié, Eu posso ser casado, mais tu es sous sanction. mas você se estiver debaixo da sanção, L'homme ne peut rien te o donner. homem não vai dar nada para L'homme ne ti. peut pas te O homem considérer. não vai te considerar. La femme ne peut pas A te mulher não vai considérer. te considerar. Pourquoi? Por quê? Il y a des sanctions. Porque está debaixo da sanção. Nous ouvrons ces mois. Nós queremos sair Car le chiffre 3, no número 3. c'est le chiffre de la résurrection. Le chiffre O 3, número le 3. premier jour, O primeiro dia, Jésus était là. Jesus estava lá. Le deuxième No jour, segundo dia, il était là. ela estava Mais lá. le troisième Mas no jour, terceiro il dia, était ressuscité. ela ressuscitou. Bien-aimé, écoute-moi. Irmão, ouça-me. Être aux États-Unis, Aqui nos Estados Unidos, mais sanctionné en matière de santé. mas pode estar sancionado, por exemplo, no quesito da saúde. Tu ne fais que des tours à l'hôpital. Tu vai sempre ir para os hospitais. Tu ne fais que des tours. Tu só faz volta aos hospitais. Mais je suis aux Mas États-Unis. eu estou nos Estados Unidos. Je suis en Europe. Eu estou na Vous Europa. me suivez partout au monde. Mas não consegues Lá seguir as vous coisas. êtes. Onde tu estás. Ce n'est pas la solution. Não é a solução. Est-ce que spirituellement, Mas no mundo espiritual, il y a des sanctions há ou sanções. il n'y a pas de sanctions? Que não há sanções. Tu peux être sanctionné. Você pode ser sancionado. Ta santé, c'est Na l'hôpital. tua saúde. Tu peux être Você sanctionné. pode ser Tu mets sancionado. au monde, Mesmo aqui, quando vem no mundo. mais tu ne vis pas le bonheur Mas des tu não enfants. consegues ver a bondade deste mundo. Tu te poses la E question. você se faz a pergunta. Mais pourquoi Banagnon sont rebelles? Mas por que meus filhos são todos rebeldes? Là où il y a des sanctions, Há sanções. tu travailleras enfin. Ele vai trabalhar para o fim. Mais je prie Mas eu oro que Yahusha que o Osha libère. que possa libertar. Voilà pourquoi la Bible dit, Por isso que a Bíblia vous diz, connaîtrez vos la conhecereis vérité. a verdade. Il y a des gens qui se promènent. Há pessoas que se Des fois, comprometem. même quand toi, tu prends des photos Mas selfie, Quando você pega aquela tu fotografia, um tu selfie, montres en Afrique. e tu começa a enviar para a África. Mais ceux qui ont mis les sanctions sur toi Mas aqueles que colocaram sanções sobre ti, se moquent de toi. eles vão começar a rir de você. Parce qu'ils savent Porque eles sabem que tu n'iras pas loin. que você não vai longe.
C'est comme ça que tu vois des fois quelqu'un, É como você vê alguém, tu te dis, j'ai un fiancé. eu tenho um noivo. Quelqu'un d'autre te dit fiancé. Hein? Agora vai te dizer noivo? Ok, allez-y. Ah, então vai. Pourquoi? Por quê? La personne connaît Porque a pessoa les conhece sanctions qui pèsent a sur toi. sanção que pesa sobre você. Il y a des gens qui ne sont même pas touchés quand tu pries. Há pessoas que não sentem mesmo tocado quando você ora. para Ils eles, savent porque eles sabem que toi tu es que esclave você é escravo dans le monde éternel. no mundo das trevas. Le matin, ils te regardent. A matéria tem de ver. Prennent la calebasse. Quando ele vê você, Tu es là. você está lá. Il rit. Ele começa a rir de você. Et là, toi, tu envoies le message. E você começa a enviar Na mensagem. comme Brésil. Ah, já cheguei no Brasil. Bango batali na Eles Zuma. quando estão a ver, Il est là. ele está sempre aqui. Quando tu message. Você manda Na comme mensagem. Amérique. Já cheguei na América. Batali Mas balobi. quando ele começa a ver, Agoswaga ah, mukandate. ele está sempre aqui. Asepela na ye. Ah, deixa ele alegrar. Mais agosekate. Mas ele não vai rir. Parce que les sanctions Porque as sanções sont là. estão lá. Donnez-moi un bon amen. Aleluia. Je n'attends pas amen. Eu não estou a ouvir o teu amém. Nazoga amen était. Não estou a ouvir o teu amém. C'est comme ça que je disais à mon Por isso que frère. estou a dizer ao meu irmão, Quand tu arrives, quando você chega, cherche d'abord à connaître. procura primeiro Tu es conhecer. libre Você é livre ou tu n'es pas libre. ou você não é livre? Ne te réjouis pas, je gagne la vie. Não chega porque não começa a Est-ce ganhar a que tu tua es vida. libre? Será que você é livre? Je termine en vous disant, Eu que estou aqui é para vos dizer. ne peut sanctionner quelqu'un Nós podemos sancionar alguém que celui qui a le pouvoir sobre aquele que tem poder sur la personne. sobre a pessoa. Je reprends. Eu vou repetir. Ne peut te sanctionner Não podemos sancionar que celui aquele qui a l'autorité que tem autoridade sur toi. sobre você. Je reprends. Eu vou repetir. Ne peut te sanctionner Não podemos sancionar que celui qui a le droit de veto sur toi. aquele que tem o poder de vetar sobre ti. Je disais à une sœur, Eu estava a dizer a uma irmã, tu es arrivé ici comment? você chegou aqui como? Elle me dit, Ela me dizia, c'est mon mari qui m'a appelé. o meu marido é que chamou-me. Mon mari m'a envoyé O meu marido é que me enviou, tout l'argent. me mandou dinheiro. C'est lui qui a payé Ele é que pagou tudo para eu pour que vir. j'arrive ici. Depois eu cheguei por aqui. J'ai dit, mais maintenant, Eu disse, e agora tu então? es en train de chercher un autre homme pour Como quoi? é que você está a procurar outro marido? Il dit, Então? papa, Ele disse, papá, Hazara Nangaïti. não é da minha espécie. Je lui dis, attention, Eu disse, atenção. les sanctions existent. Às vezes sanções sobre Celui qui isso. a le pouvoir sur toi, Aquele que tem poder sobre c'est você. celui qui t'a scolarisé. É aquele que você que está a C'est quiser celui qui t'a negligenciar. envoyé. Aquele que te C'est enviou. celui qui a sorti son Aquele que argent. tirou seu dinheiro. S'il pleure, Sobre a prova, tu seras bloqué. você pode ser bloqueado. Qui t'a sanctionné? Você pode ser sancionado. Je suis venu vous montrer. Eu quero vos mostrar. Ils sont forts, São forças, mais au-dessus d'eux, mas debaixo de il y a les plus forts. há mais forte. Peut-être tu as été sanctionné Você pode estar debaixo de uma parce qu'on sanção. t'a scolarisé. Porque você foi escolarizado. Tu as été sanctionné Você foi sancionado. parce que c'est cet homme-là Porque aquele homem qui t'a aidé. que te ajudou Et celui qui te tient. é aquele que te Como son protege. escravo. Aquele como escravo. Tu as été sanctionné Você foi sancionado par Mamalek por causa de uma Papa mamãe pequena ou pai qui t'a pequeno. aidé. Ele é que te Tu as ajudaram. été sanctionné Você foi sancionado par l'argent d'autrui por causa do dinheiro que tu de avais alguém volé. que você roubou. parce que tu étais Porque sorti. você foi avec le sair mari d'autrui. com o marido de noite. On a jeté les mauvais sorts sur Eles toi jogaram alguma Tu maldição étais sobre você. sanctionné Você foi par sancionado celui-là para aquele qui t'avait que aidé. te ajudou. Mais ce soir, Mas nesta il y a tarde, lieu é aquele d'élever les que yeux ele vai levar os vers le olhos. Ele é o Tout-Puissant, Todo-Poderoso. celui qui a le Aquele pouvoir que tem o poder sur tout le sobre monde. todo Et si mundo. tu cries Se vers lui, você gritar il sobre est ele, capable ele é d'enlever capaz cette sanction. de retirar essa sanção. Et la liberté va E a tua commencer. liberdade vai acontecer. Aleluia. J'ai dit à quelqu'un que Dieu te bénisse. Eu estou a dizer a alguém que Deus está Tout abençoando. ce mois de mars, Esse mês de março, nous entrerons nós vamos pour chorar. savoir Nós para sabermos ce qui se passe dans o ta que, vie. que se passa na tua vida. Est-ce que c'est Dieu qui t'a Será sanctionné é Deus que te sancionou ou c'est le diable? ou é o diabo? C'est là le message. Essa é a nossa mensagem. Tu dois connaître. Você deve saber. Parce que Dieu Porque Deus, peut sanctionner. Peut sanctionner. você pode ser sancionado. Deus pode Le sancionar. diable Diabo peut sanctionner. também pode sancionar. Ce qui se passe dans ta vie, O que se passa na tua vida? qui t'a sanctionné. Quem te sancionou?
J'accorde la parole au pasteur. Vou dar a palavra agora ao nosso pastor. Pendant qu'il se lève, on Enquanto se ele se lève, on leva, acclame vamos fort. bater palma para o Senhor. Alléluia. Amém. On va seulement prier. Vamos simplesmente orar. Après un message aussi puissant. Depois dessa mensagem Je ne poderosa, voudrais pas tordre ces grands messages. eu não quero ir mais Mais além. pendant que le pasteur s'assoit, Mas quando o pastor pregava, Exode 3, 19, 20. Salmo? Exode 3, Êxodo 3, 19. 19 à 20. 19 a 20. On va parler pendant 5 minutes. Nós vamos falar durante 5 minutos. Exode 3, Êxodo 3, 19 à 20. 19 a 20. La Bible dit quoi? A Bíblia diz o quê? Écoutez-moi ça. Ouça, meu irmão. Êxodo 3, 19 até Amen. 20. Je sais que le roi d'Égypte Hein? ne vous laissera point aller Uh-huh. au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Amen. Amém. Qui parle ici? Quem fala aqui? Ce n'est pas moi. Não sou eu. Yoshua Mashiach. Eu, Senhor, Le Yeshua Dieu Yeshua. très haut. O Deus Celui qui Todo-Poderoso. connaît toutes choses. Ele que conhece todas as Il coisas. dit à Moïse, Ele estava dizendo a vous êtes Moisés: sanctionnés vocês estão par sancionados Pharaon. pelo faraó. Vous avez quitté votre Vocês pays. deixaram vosso país. Pharaon vous a amené O faraó en vos Égypte. trouxe até o Egito. Quand on dit Égypte là, Quando dissemos aquele ne Egito, croyez pas c'est l'Égypte d'aujourd'hui. não é o Egito de hoje. Quand on dit Égypte, Quando estamos a dizer c'est Egito, ça qui était États-Unis é avant. aquele que está nos Estados Unidos. Dans ce temps-là, Não já. Égypte c'est les États-Unis Egito pode ser os Estados Unidos. qui connaissait toute la terre. Ele conhece toda a On terra. prend les enfants d'Israël, Ele pegou os filhos de on les Israel amène à e l'États-Unis. levou até os Estados Unidos. Mais là, Mas au lá, lieu de jouir ele, Deus e de Egito, l'Égypte, os egípcios, ils sont bloqués. eles Au bloquearam. lieu de jouir, Além de fazer, Egito. mas os ils egípcios, travaillent comme des eles trabalham como Au lieu de escravos. jouir, Além de se alegrar, Egito. os ils ne egípcios, peuvent pas se marier. eles não têm para onde Au lieu de ir. jouir, Além de se alegrar, Egito. os Ils ne egípcios, peuvent pas saisir eles l'argent. não têm como segurar Au lieu o de dinheiro. jouir, Além de se Egito. alegrar, no Egito, Ils ne peuvent pas dormir dans les bonnes maisons. eles não dormem numa boa Ils sont casa. condamnés. Eles estão condenados Pendant 400 ans. durante 430 anos. raconte a Moïse. Eles davam conta a Moisés. On va dire à Moïse, Para dizer a Moisés: vous pouvez sortir. agora vocês podem Mais Dieu sair. dit à Moïse, Mas disseram a Moisés: moi Dieu, mas eu, Deus, ce que je sais, eu sou o que tout sou. ce que je sais, Eu sou o que pour sou. quitter là, Para deixar pour ir. quitter là, Para deixar il ir. faut une main Deve puissante. ser uma mão poderosa. Moi Dieu, je sais. Eu, Deus que Pour sou. que vous sortiez de Para cette vocês situation, sair dessa il situação, faut une main você puissante. deve existir uma mão Une main poderosa. plus forte que Uma la main mão de Pharaon. mais poderosa do que a mão de Faraó. Ce soir, Esta tarde, il y a une main plus forte há uma mão que poderosa. la main de celui qui t'a sanctionné. Que a mão mais do que aquele que te sancionou. Ce soir, Esta il y a tarde, une main há puissante. uma mão poderosa. Peu importe le temps que tu as passé dans les sanctions. Não importa o tempo que você passou debaixo da Peu sanção. importe les conséquences de Não sanctions. importa as consequências das Peu sanções. importe que ça a dégénéré comme dommage. Não importa a tua Peu idade. importe. Não importa. Ce soir, Mas esta tarde, ce soir, esta il y a tarde, une main há uma puissante. mão poderosa. Plus que la main de celui qui t'a sanctionné. Mais a mão do que aquele que te sancionou. Mais Dieu va chez Moïse. Mas Deus disse a Moisés. Il veut démontrer à Moïse Ele começou a mostrar a Moisés que la main qui est devant toi là, que a mão de Deus está diante de est ti. plus grande que la main de É Pharaon. mais grande do Parce que a que mão do tant que faraó. Moïse ne comprend pas Quando Moisés não entendia que la main qui est que a avant de lui mão que estava diante est dela plus que la main de era Pharaon, mais poderosa do que a il mão est do difficile faraó. que la main agisse. E ele começou a Moïse agir. doit collaborer avec Moisés la main. começou a colaborar Ce com a mão. soir, Esta tu dois tarde, collaborer avec você la main deve puissante. colaborar com a mão poderosa. Il dit à Moïse, Ele disse a Moisés, pour que tu comprennes, para você entender, la Bible dit qu'il y avait, la forêt a commencé à brûler. a Bíblia diz que a sarça começou a arder. Du feu! Começou a arder Il y de a fogo. du feu! Começou a arder de fogo. Moto un peu là! Oh, fogo que acende. Oh, mas não estava queimando Je a dis à quelqu'un sarça. ce soir, Eu vou dizer a ah, alguém, aqui o fogo vai acender. tu vas rester toi. Tu vai restar Mais aqui. les démons vont Os demônios vão subir. fugir. Toi, tu ne changes pas. Você que não Mais muda. tes ennemis vont subir. Mas o teu inimigo vão sair. O fogo.
Dis à quelqu'un, Diga a alguém, je suis là où il y a le feu. eu estou lá onde tem fogo. Tu n'es pas là par hasard. Você não está aqui por Diz em ce vão. soir. Esta Dis ce tarde, soir, esta il y a du tarde, feu ici. há Il fogo y a du aqui, feu ici. há Il fogo y a du aqui, feu ici. há Si fogo tu crois, aqui. dis, E ah! se você está aqui, grita! Ce soir, Esta tarde, ici il y a du feu. se aqui há fogo, Bon, si tu ne crois pas, se você não acredita, le feu n'aura pas d'impact. o fogo não é para ti. Dieu voulait travailler mon Se você quer trabalhar com pour qu'il Moisés, comprenne você deve entender que c'est le temps de feu. que é o tempo do fogo. Que Pharaon le veuille ou pas, Que o faraó crer ou il não, nous laissera partir. vocês vão partir. Alléluia. Amém. Parce que Moïse ne comprenait pas. Porque Moisés não entendia. Dieu a poussé un peu plus loin. Deus começou a empurrar mais Il dit, longe. qu'est-ce que tu as dans ta main? Disse, o que é que você tem na tua mão? Dit, j'ai un Disse, eu bâton. tenho uma vara. Jette les bâtons. Disse, joga a vara no C'est chão. les bâtons Quer dizer, a vara que se que vai transformou em engolir a serpente serpente, de que Faraó. vai engolir a serpente Je de dis ce faraó. soir, Quero dizer esta quelle que soit tarde, les formes de stratégie. qual é a forma da estratégia? Ele pode vir de noite, pode vir de dia, pode vir de manhã, pode vir de tarde. Mas vamos ver. Peu importe pour moi qui t'a sorcelé. Não importa para mim quem o enfeitiçou. Peu importe, ça a pris combien de temps. Não importa quanto tempo tu está debaixo Peu dessa importe sanção. les dommages que ça a créé. Não importa quanto desemprego você está passando. Mais je crois Mas eu acredito à celui qui a dit, naquele que diz: le Fils de o l'homme filho do homem sera livré. será On libertado. va le condamner. E vai ser On va condenado. l'arrêter. E vão lhe On va prender. même le tuer. E vão lhe matar. Le troisième No jour, terceiro on peut dia, avoir fait ça, ele ça, pode ça, fazer mais aquilo mais. le troisième No jour, terceiro dia, il va ressusciter. ele vai ressuscitar dentre os mortos. Ce soir, Esta tarde, on peut t'avoir condamné. você pode estar debaixo da On peut condenação. t'avoir accusé. Te meteram na On peut acusação. t'avoir enterré. Te enterraram. T'avoir détruit. Ele te destruíram. Chiffre 3. Oh, mas o número C'est le 3 chiffre 3. é o número Tu le 3. veux ou pas? Você crê ou Il va não? lâcher. Mas você vai ressuscitar. On va se lever. Ah, vamos nos colocar de pé. On va se lever. Vamos nos levantar. Uma doença demoníaca. de maladie dans ses enfants. E doença nos seus filhos. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Segura. balobi awa na states evenema no nyonso soki olingi réussir ekende liboso mokili mobimba bamona yango soki oluki John Image te oéchoué wana lala. Alors, à tous les amis, John Image is the King. J'ai confirmé, j'ai vécu ça. C'est impeccable, c'est incroyable. Mais je ne savais pas, mais c'est un privilège de connaître John Image et d'avoir les images avec John Image. Ouh, je suis très honorée. Bravo, John Image. babi makambo ya mikolo totikela mikolo vedi masolo ya bagrand eza John Image. John Image le prix number one na makambo oyo. Que Dieu bénisse John Image. Merci beaucoup pour la support na yo na misala na biso ba artiste kolo apambola yo apambola yo apambola yo. Shalom frères et sœurs, je suis Mike Alambay. Parlons autour de John Image. Sincèrement, il est le meilleur. He's the best. John Image, c'est vraiment le meilleur que j'ai rencontré dans ce domaine. Il y a Bilili. Bilili est à Makambone. John Image, Bilili. John Image, le meilleur. Nous bénissons Dieu. John Image, c'est un instrument de Dieu pour cette ville. Mais moi, je prie pour que Dieu se souvienne de lui et qu'il le bénisse. Voilà. John Image. Petit lobby de l'eau monane. John Image. Lobby de l'eau. Lobby bataille. John Image. Au côté de l'eau, lobby babimisi. John Image. Soin. Et l'eau Kwanzam. On a bien continental. Qui est mobile. John Image, vous savez qui top, propre, soin. Nengo c'est les gars lobby de l'eau bataille. John Image, c'est continental. John Image, c'est l'eau Kwanzam.